Olá pessoal, tudo bem? Feliz Natal em primeiro lugar, nesse 2017. Desejo felicidades a todos. E vamos continuar aqui esse estudo desse livro, né? Que fala sobre as configurações de peões do Robert Grau. E eu peguei uma partida aqui que agora irei focar peões dobrados na mesma coluna. Então, eu irei passar aqui um pouco rápido aqui essa abertura aqui, mas para mostrar a vocês apenas a parte final. Assim vou evitar muitos comentários no decorrer da partida e focar apenas no tema da posição, é, do tema proposto, né? Que são os peões dobrados e como reverter isso em vantagem. Aqui nesse momento aqui o reto ele abre com G3, G2 para poder controlar o centro de forma um pouco distante com os bispos, né? Então esse tipo de posição ficou muito popular e agora de posição. E agora que brancas irão dobrar os peões de negras e vocês verão que no final essa posição ela vai ser decisiva para as brancas, ok? Então dobrados os peões agora eles vai agora manobrar de forma muito interessante o centro e mesmo trocando os bispos aqui, ó, bispo da diagonal aqui, brancas ele tem um controle do centro, então não tem muita preocupação com isso não. Então seguindo aqui um pouco rápido, brancas acabam ganhando um peão e essa configuração aqui, observem aqui, ela será decisiva para a partida. Então no final é que essas debilidades elas ficam mais aparentes, embora também que brancas também terão peões dobrados na mesma coluna. A diferença é que um jogador irá conseguir explorar essa fraqueza e o outro não. Então, aí vocês vão começar a entender que uma fraqueza num jogo ela só tem importância se o seu adversário conseguir tirar proveito. Se o seu adversário ou seu oponente tem uma fraqueza e você não consegue explorar essa fraqueza, então essa fraqueza ela não importa muito. Mesma coisa é para você. Se você tem uma fraqueza, se seu oponente não consegue tirar proveito dessa fraqueza, então também essa fraqueza acaba sendo insignificante. Então vocês vão ver que haverá peões dobrados em ambos os lados, mas apenas um conseguirá, como é que se diz, tirar proveito disso. Então, adiantar um pouco aqui os peões dobrados que eu falei. Vejam aqui, ó, que estão os peões dobrados na mesma coluna, peões isolados também. Veja que os peões de A estão isolados, né? E veja como a partida desenrolou. E agora o grande mestre Het ele vai devolver o peão que ele ganhou na abertura, mas ele terá uma vantagem. Ele terá a maioria de peões na ala do rei versus a minoria. Então, os grandes mestres eles conseguem fazer isso. Eles conseguem controlar o jogo de uma forma que eles conseguem criar uma estratégia para atacar em ambos os lados do tabuleiro. Então, quando ele conseguir desviar aqui essa força do adversário para a da dama e desviar o rei para o centro, ele vai conseguir criar uma fraqueza aqui e com isso vai conseguir ganhar o jogo. Então, os grandes mestres sempre fazem isso. Eles conseguem jogar como se tivesse duas até três estratégias no jogo. Ele cria uma estratégia A, que seria a principal a seguir. Se não conseguir desenvolver ela, ele também ele já começa a desenvolver outra estratégia. Então ele vai para a estratégia B, C e assim vai. Então com isso ele consegue criar fraquezas, desviar a atenção do jogo do adversário e assim ir minando aos pouquinhos o jogo. Então esse tipo de posicionamento aqui é para quem gosta de jogar um pouco mais posicionalmente. Então veja, ele joga F3 porque aqui o objetivo não é apenas atacar a torre, é também começar a ganhar espaço com os peões e por aí vai, ó. E4, o rei agora também joga, só que nesse caso aqui para as negras acho que será ruim vir para o centro, mas vejam que os dois reis eles vêm para o jogo, então os dois reis estão jogando. Então não adianta você ficar com o rei no final do jogo aqui
enquanto o seu adversário centraliza o rei. Em alguns finais vocês perceberão que vocês vão, em algumas partidas vocês perderão alguma partida só por causa desse motivo, porque o rei está mais avançado que o outro. Então, seguindo a partida, eu sigo torre A4, torre B2. Veja agora que ele vai criar uma distração, ele vai atrair o rei para essa casa aqui, ó. Rei D6, rei D3, e agora também esse lance aqui foi fraco, porque agora corta a ligação da torre para a ala da dama. Ou seja, agora o rei retorna para o centro mais uma vez, rei E3, rei C5 e agora F4. Então agora veja que os peões vão começar a avançar, ó. Então é interessante agora criar uma forma que, que os peões avancem, e ele vai quebrar essa defesa aqui. Então, como o rei está longe aqui e a torre também, então é fácil, vai ser mais fácil conseguir passar um peão aqui. Então, seguiu torre A3 e torre C2. Então agora defendeu o peão, dois peões agora, e negras tentam impedir agora o avanço das brancas, mas ele joga H4, H5 e agora F5 exclama, porque agora ele vai criar agora o contra-jogo que eu mencionei. Agora ele criou essa diagonal aberta aqui para o rei branco, e só restará para as negras agora recuar com seu rei. Então aqui a única forma de impedir que o jogo de brancas evolua recuando o rei. Como eu falei no outro vídeo, quando você está jogando e suas peças começam a recuar, é porque alguma coisa não está indo bem, né? Então acaba deixando de atacar, seu jogo não desenvolve mais e apenas recua. E agora vai seguindo aqui peão por peão. Agora, como eu mencionei em outra partida, ou mencionei um pouco antes, os reis agora começam a avançar. Então esse rei chegará em H6 e esse rei conseguirá chegar em H8. Mas olha a diferença, veja como o rei negro vai ficar coado aqui no canto, enquanto o rei branco estará bem posicionado. E segue aqui ora o avanço do peão. Como a maioria dessa sala é de brancas, agora vejo também que aqui a fraqueza dos peões dobrados aqui, ó, impede que as negras tenham algum contra-jogo na ala do rei, desculpe, na ala da dama. Um peão é suficiente para impedir esses dois peões. Como eles estão na minha coluna, só basta ter um peão. Aqui ele poderia até ter 3 peões que não faria diferença. Ele não conseguiria avançar com esses peões. Então nesse momento aqui vai seguindo se o objetivo agora, por exemplo, agora que como o peão ataca aqui, só restará agora as negras recuar ainda mais. Então nesse caso eu fui um pouco rápido aqui. No vídeo anterior eu comentei sobre o domínio da coluna da torre na sétima fileira. Então para passar aqui vai ser necessário abrir mão de um peão, mas esse sacrifício aqui ele é posicional. Então o sacrifício posicional é interessante, porque ele ganha o posicionamento e com certeza ele vai conseguir recuperar os peões que ele sacrificou e até ganhar mais peões, e além do mais vai conseguir criar opções de mate aqui. Então a torre na sétima é quase 90% de chance de vitória. Então sempre que for possível vocês conseguirem jogar uma torre na sétima, façam isso, porque realmente é muito vantajoso. Então seguiu torre D2, torre captura peão em C3 e torre D7 cheque. E agora só resta o rei recuar uma casa, e essa aqui é a opção de mate. Então brancas já ameaçam mate em 1. O único lance que defende esse mate é torre G3 cheque. Então é o que foi jogado na partida. Vejam que branca já recupera um peão, o peão que foi sacrificado. E agora as brancas estão com sérios problemas, né? Mesmo avançando aqui o peão em C5, vai ser totalmente perdedor, porque não há como esses peões conseguirem avançar e promover.
Lógico que brancas tem que tomar cuidado apenas com isso para não perder o tempo correto, mas ao jogar torre ou peão C3, brancas vem e captura. Então aqui acaba liquidando também essa possibilidade de promover. Então, mesmo que negra saiu com o rei, existe agora esse lance F7 e agora vejam que o peão está próximo de promover. Só existe 3 casas para a promoção, né? Então, rei captura e peão avança F6. Agora está cada vez mais próximo de finalizar a partida. Agora, para as brancas vencerem, só basta ela, tipo, tirar o rei aqui e fazer com que o rei avance, né? E para isso é preciso apenas que as negras tirem o seu rei para cá. Então, o, o lance A4 foi para ganhar tempo. Torre D3 é totalmente perda de tempo, porque se vier para cá é totalmente perdedor. Ó. Por exemplo, aqui. Ó. Deixa eu voltar mais um lance. Se vier para cá, totalmente perdedor, ok? Porque não tem mais como defender. Por exemplo, aqui, ó, fica difícil algum tipo de defesa, ok? Então, mesmo que dê cheque aqui, ganhei a torre, mas aqui a dama promove o cheque e agora é só questão de desenvolver um pouco o jogo. Então, esse lance aqui é totalmente perdedor. Então, negras não tem opção além de jogar torre D3, A5 e agora com esse lance torre C6 acaba a partida, porque ao jogar aqui brancas tem o lance vencedor que é torre ou que é rei G7 e acabou a partida, né? Porque não tem o que fazer aqui, pessoal. Não tem o que fazer aqui. Realmente não tem o que fazer, porque se capturar, captura a torre está preso, o rei está preso, por exemplo. Tentar avançar aqui e acabou, né? Então, por exemplo, aqui só para vocês entenderem aqui, acabou e aqui esse peão será capturado se for preciso, ou então é possível até dar mata só apenas com a torre. Mas se brancas ou negras tentarem outra forma de, como é que se diz aqui, tentar defender, deixa eu olhar aqui, avançar peão, peão toma e agora torre, cheque, peão vem e aqui já era também, da mesma forma, não tem como espernear mais, né? Então está totalmente perdida aqui a posição, aí promover de qualquer jeito. Então aqui negras abandonam. Então percebam que, como eu mencionei aqui, essa posição aqui crítica foi os peões dobrados. Então foi interessante que ele criou uma estratégia, ele segurou a posição na ala da dama e criou as debilidades na ala do rei. E depois, com isso, quando a ala do rei ficou estabilizada, ele voltou para a ala da dama e obteve a vantagem, ganhando os peões e com isso depois não há como as negras responder à altura. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, tentarei fazer vídeos mais curtos agora e agradeço a todos e mais uma vez, qualquer crítica, sugestão, deixe nos comentários que será muito bem-vindo, ok? Abraço.